sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós fazemos devocionais. A ideia é lermos a palavra de Deus juntos, buscarmos viver homem e mulher no século XXI conforme os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos procurar entender o que Paulo está ensinando para Timóteo, as orientações que ele deixa para o seu discípulo na hora de pastorear e cuidar lá da igreja de Éfeso. Vamos ler aqui e eu quero fazer 5 considerações importantes com vocês a respeito das orientações que ele deixa para Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. No versículo 6 diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, vocês serão um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual foi lhe dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Bem paternal, né? Nós temos aqui uma orientação bem clara, prática, de Paulo a Timóteo. Aqui ele está sendo líder, ele está sendo bem diretivo naquilo que ele deseja que Timóteo faça. Conselhos e mais conselhos e orientações a serem seguidas. Coloquei aqui 5 trechos importantes para nós, disso aqui que nós lemos. Primeiro de tudo, a questão da apostasia. Ele fala no versículo 1 que nos últimos dias o Espírito expressamente diz que muitos abandonarão a fé. Eu convido você a assistir o vídeo anterior que eu falei exatamente sobre esse assunto, quando nós estudamos o documentário a respeito de uma moça chamada Brielle Decker, que foi casada com o líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, e como eles tratam essa questão da apostasia e o que é a apostasia. Então eu convido você lá e assistir, porque eu falo a respeito de 2 tipos. Primeiramente, dos líderes, e Paulo fala sobre isso. Olha, muitos abandonarão a fé porque serão orientados e enganados ao ensino de doutrinas que não provém do Senhor. E o outro tipo é o dos homens, dos seres humanos, do povo de forma geral, abandonando seu estilo de vida, de seguir as orientações de Cristo, seguir os seus ensinamentos. Então, volta lá e dá uma conferida que está bem bacana. Outra coisa muito importante, no versículo 6, ele dá as orientações sobre o que é ser um bom ministro. O que é ser um ministro da palavra de Deus? O que é ser um bom ministro, por exemplo, também nós podemos incluir aí de louvor. Se você prega, se você ensina a palavra de Deus, o que é agradável aos olhos do Senhor? Paulo fala aqui, e eu quero deixar também o vídeo anterior estudando também aqui a carta de Paulo a Timóteo, Timóteo 3. Vocês vão ver lá orientações que Paulo dá
para que Timóteo levante outras lideranças. Então tem alguns critérios que ele deixa, tanto para quem vai ser bispo, quanto quem vai ser diácono, tendo em mente que bispo é aquele que se assemelha também a pastor, presbíteros, toda aquela pessoa que está envolvida com o ensino da palavra, e diácono com ministros do Senhor, pessoas que estão na execução, tarefas práticas, executivas, enquanto que os bispos são aqueles que ensinam, que pastoreiam e cuidam das vidas para que elas andem nos caminhos, nas orientações do Evangelho de Jesus. Então, como eu falei para vocês, Paulo deixa aqui recomendações, o que é ser um bom ministro, e ele coloca duas coisas importantes sobre expor o erro. Então, ensine Timóteo essas coisas, faça isso, exponha o que anda acontecendo, corrija-os, exorte-os, oriente-os e dê esse entendimento, né? Ensine essas coisas, passe isso que você tem recebido. E o segundo ponto é ensinando a verdadeira doutrina. Então, duas coisas são importantes para nós aqui. Primeiro de tudo, evidencie o erro, fale sobre isso, ensine que há profetas, falsos profetas, que há um evangelho mentiroso, doutrinas enganosas, que há no meio do povo de Deus pessoas se passando por filhos de Deus, mas que na verdade são joio. Fale, aponte, denuncie essas coisas. E segundo, não deixe a sã doutrina, ensine a verdade, se apegue a essas duas coisas, Timóteo, que você vai ser um bom ministro, que você vai ser uma pessoa que está sendo aprovada por Deus. E no final das contas, gente, isso tudo aqui tem a ver com a gente. Quando nós falamos sobre levar o evangelho, sobre estilo de vida, de oração, de caminhada com Deus, sobre vida cristã, nós precisamos ter isso em mente. Que nós somos chamados a testemunhar Cristo e o que Ele fez nas nossas vidas, que a nossa história esteja apontando para o Filho de Deus, tendo em mente que as nossas vidas, a nossa dedicação ao Senhor envolve isso. Expor a mentira, a luz de Cristo em nós realiza isso através das nossas vidas, expondo o erro, a mentira, o engano, as trevas, e apontando para a verdade, apontando para o caminho que é Cristo. Isso aqui, independente se você é ministro, se você é líder, se você exerce e tem o dom de bispo, de pastoreio ou de diaconia, as nossas vidas precisam estar condizentes com isso. Primeiramente com a sã doutrina, com a verdade, com o evangelho de Cristo que Cristo deixou para nós. E em segundo, com a denúncia e a exposição daquilo que não condiz com o coração de Deus. E o chamamento das pessoas para o arrependimento. Essa é a centralidade da nossa mensagem. Outra passagem muito importante para nós está lá do versículo 7 ao versículo 12, que Paulo fala para Timóteo exercitar-se pessoalmente na piedade. Então, duas palavrinhas aqui são importantes para nós. Primeiro, o pessoalmente e depois o piedade. Primeiro, por que pessoalmente? Porque Paulo não está falando assim, Timóteo, ensine-os a serem piedosos. Mande a igreja, faça com que a igreja seja piedosa. Ensine os irmãos, os outros. Não, Paulo está falando pessoalmente falando. Então ele está orientando Timóteo a olhar para si, a cuidar da sua vida pessoal. E nós vamos ver isso muito claro ali sendo relatado. Paulo colocando em evidência a vida pessoal de Timóteo. E isso é muito importante para nós, porque também fala sobre o coração de Deus, sobre a mentalidade do reino de Deus e como nós precisamos estar alinhados com essa conduta. Que conduta, Carol? A liderança exemplar. A palavra de Deus, o reino de Deus é sobre exemplo. O homem, Deus se fazendo homem, Cristo Jesus se entregando por nós, levando a cruz sobre os ombros e vivendo praticamente os ensinamentos que ele pregava. Jesus não foi só um bom cara de retórica. Jesus não falava simplesmente bem. Ele é a verdade. E tudo está alinhado nele. Não há sombras de dúvidas, não há oscilação em Cristo.
Aquilo que Cristo fala, professou e professa, de fato ele é e se comporta. E por conta disso, assim nós devemos ser também. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós orientamos, nós devemos ser. Então a palavra de Deus fala da história de um Deus que desceu e andou entre os seres humanos. Cristo é o nosso exemplo. Cristo não pecou, Cristo não errou, Cristo tem a perfeita conduta, a qual nós olhamos e nos espelhamos para viver. Não podemos, não tem como, gente, desassociar a vida pessoal, vida prática. E nós batemos muito nessa tecla quando nós falamos sobre bispos, quando nós falamos sobre diáconos e os pré-requisitos para as pessoas serem levantadas a líderes. Vida pessoal precisa estar alinhada com os discursos, com a vida pública, com a vida em comunidade. Essas coisas não se dissociam. E Paulo continua batendo nessa tecla. Segunda palavrinha que eu quero destacar com vocês é a palavra piedade. Se você olhar lá na Almeida Revista e Atualizada, na Almeida Revista Corrigida, na Nova Versão Internacional, a palavrinha é a mesma. A tradução é a mesma para o texto original. Piedade. Se você olhar lá na nova tradução da linguagem de hoje, já é traduzido de outra forma. Fala sobre exercícios espirituais. Timóteo, dedique-se pessoalmente aos exercícios espirituais. E a NVT fala sobre devoção. Então, Timóteo, dedique-se pessoalmente à devoção, à piedade, aos exercícios espirituais, como se ele falasse assim: Timóteo, olhe para o seu estilo de vida, seja um exemplo, viva a sã doutrina, viva o que você pregue, não tire os olhos disso, cuide da sua vida com Deus, do seu tempo de oração, cuide-se de estudar a palavra, as escrituras, faça os seus exercícios, seus jejuns, o seu tempo a sós com Deus, cuide, olhe para isso, dedique-se. E aí, no dicionário, diz assim, o que é piedade? Devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. Eu acho que essa definição aqui casa muito melhor com o que nós estamos conversando. Compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, não acho que encaixa bem aqui, e misericórdia. O que é a piedade, então? São esses exercícios de cuidado ao próximo. Se você parar para olhar nesse significado e nesse sentido que nós estamos lendo, mas também a questão dos exercícios espirituais. Então, o cuidado, cuide da sua vida com Deus. Quais são as duas leis aí principais que Jesus deixou? Ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. A piedade, cuidar do próximo, ir em direção à dor do outro, faz parte do nosso testemunho pessoal. É mandamento do Senhor para nós. Então, da mesma forma que nós devemos cuidar da nossa leitura, das nossas orações, Cristo nos orienta e nos manda que amemos uns aos outros, que possamos ir em direção à dor do outro, do próximo, assim como o bom samaritano. Isso faz parte da nossa espiritualidade, pessoalmente falando. Ah, Carol, eu não consigo. Faça suas doações na sua comunidade de fé, seja voluntário, dedique-se de alguma forma a viver este mandamento de forma prática e intencional. Conecte-se, seja a igreja com os seus irmãos, arrume aí, escolha para você uma comunidade de fé da qual o Espírito Santo está te orientando, que você vai, que você participe, sirva os seus irmãos. Isso também é amar ao Senhor. Mas não se esqueça das suas orações, do seu jejum, da sua meditação nas Escrituras. Essas coisas fazem parte, gente, e elas não podem ser abandonadas. É orientação do Senhor. E Paulo está enfatizando isso para nós. Quero aproveitar e já falar sobre o próximo tópico, que é a mordomia, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Lá no versículo 14, Paulo fala a Timóteo para ele cuidar e zelar pelos dons que ele recebeu pela imposição de mãos sobre a vida dele.
Então, o que é esse conceito de mordomia? É o cuidado, gente. É esse entendimento, primeiramente aquela maturidade de quem sabe que tudo que vive aqui na terra é presente de Deus. Então, Timóteo, cuide, zele pelo dom que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Cultive isso, não abra mão. Se Deus colocou e revelou a você e aos irmãos da sua comunidade sobre você, por exemplo, que você é ministro da palavra, que você é ministro de louvor, que você trabalha com crianças, então cultive isso. Não, mas eu acho, não. Cultive o que Deus tem gerado no seu coração e tem derramado sobre você. Se é dom para pregar, se é dom para administrar, se é dom para ser hospitaleiro, receber pessoas, cultive isso. Não despreze o que nós temos, que você tem recebido da parte de Deus como presente. Seja mordomo com as suas finanças, seja mordomo na sua casa, cuidando dos filhos, cuidando do cônjuge. Guarde e zele por tudo aquilo que Deus entrega para você como presente. Guarde e zele, gente, eu ouso acrescentar, pela sua comunhão com Deus. Seja mordomo disso. Se você ministra, ministre ao Senhor. Não apenas quando você está com o microfone na mão. Isso não é ser ministro. No máximo é ser um cantor. E muitas vezes de karaokê. Se nós não temos o entendimento que ministro é aquele que ministra ao Senhor. Faça isso em público, faça isso no secreto, no particular com Deus. Zele pelo dom que o Senhor entregou a você. Se canta bem, cante ao Senhor. Não é simplesmente as pessoas. Se você prega, não é simplesmente as pessoas. Tenha suas orações, ministre ao Senhor, converse, fale da palavra com Ele, o que você aprende, o que você entende. Faça isso com zelo, com amor. Guarde aquilo que Ele tem entregue para você, reconhecendo que as suas qualidades, eu, Carol, reconhecendo que as minhas qualidades, as minhas capacidades vêm de Deus. E por último, lá no versículo 16, ele deixa o seu último conselho. Cuide de você mesmo, só para reafirmar tudo isso que nós estamos falando. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Olha só, se você é líder, se você é pastor, se você pensa no cuidado das suas ovelhas, como aquela preocupação, como ganhar vidas para Jesus, eu tenho, é minha responsabilidade, ok. Mas olha o que Paulo está ensinando aqui. Cuide de si, porque assim você ganhará muitos outros, além de si, a outros. E isso aqui vem, mais uma vez, para reafirmar o que nós estamos conversando. Não tem como desassociar do Evangelho de Jesus vida pessoal e ministério, serviço, trabalho, lavar os pés dos irmãos. Tem tudo a ver com o seu estilo de vida pessoal, no seu trato com a sua família, quando só está você no seu quarto e mais ninguém, seu cuidado com o corpo, tudo, gente. Jesus veio para redimir todas as áreas da vida do ser humano. Quando você aceita Jesus, não é só partes que Ele quer, Ele te quer por inteiro. Ele se entregou por nós por inteiro, para que fôssemos curados, restaurados, e para que o nosso testemunho esteja vivo em todas as áreas da nossa vida. Então nós podemos viver abundantemente esse evangelho, de forma total, de forma completa, vivendo sim transformação de todos os lados e em todas as áreas da nossa vida. Se você tem alguma área que você ainda não entregou, o que você tem no seu coração, o Espírito está te chamando, entregue isso também, então faça. Pode ser sua vida pessoal, financeira, pode ser vida sentimental, sua sexualidade, sua vida profissional. Não importa. O Senhor se importa com todas essas áreas. E se ainda falta, então nós não podemos perder tempo. Não há tempo a perder. O Senhor nos chama para entregarmos, para nos rendermos e nos arrependermos do erro de áreas das nossas vidas que nós muitas vezes temos vergonha ou simplesmente achamos que não há necessidade
que tá bom assim, que Deus não se interessa por isso. Deus se interessa. Por muitas vezes, gente, nós aprendemos com o mundo que Deus é um ser distante, ou um Deus autoritário, irado, omisso, ou um Deus totalmente aquém e indiferente, que só fez a criação e nada mais. Não, Jesus se importa. Deus Pai se importa com todas as áreas das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a entregar nos detalhes. Ah, não, mas isso aqui Deus não se importa. Ele se importa, o Espírito Santo quer nos conduzir de forma pessoal, detalhada, nos nossos dias, na nossa rotina. A coisa mais corriqueira que você pensar e imaginar, o Espírito Santo pode estar junto. Tem coisa mais incrível e maravilhosa do que viver um dia a dia com Deus? Não há solidão que se sustente. Carol, eu me sinto só, me sinto completamente órfão, abandonado emocionalmente, sem ter com o que contar, sem ter amigos. Corra para Cristo. Pode, gente, nos faltar pai, nos faltar mãe, nos faltar amigos, pode nos faltar suporte de quem quer que seja, mas vocês podem ter certeza que de Cristo nunca vai faltar. E nós não precisamos viver com esse sentimento de orfandade e solidão. Quando isso te atravessar, lembre-se, fale com você mesmo, ministre a você mesmo. Olha, o meu Deus é Deus Pai, Deus Emanuel, Ele é próximo, Ele se importa. Fale, ensine a você mesmo, do racional para o emocional. Vocês entendem? Porque espiritualmente falando, isso já está resolvido. Nós precisamos nos apropriar do Evangelho de Cristo. E quantas vezes forem necessárias, declarar a verdade do coração de Deus, a verdade de quem é o Filho, a verdade do que está à nossa disposição por meio de Cristo. Lembre-se disso. E eu quero encerrar o vídeo de hoje falando sobre isso com vocês. Cristo se interessa por todas as áreas da nossa vida. Assim como Paulo convida Timóteo, aqui nessa carta, para viver totalmente o Evangelho, seja a sua vida pessoal, seja com a comunidade, Cristo deseja e quer, o Espírito nos conduz e tem nos chamado para viver essa entrega extravagante, totalmente rendidos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Vocês podem ter certeza que há muito mais que nós podemos desfrutar na presença de Deus. Seja quando a gente acorda, quando nós estamos arrumando guarda-roupa, tomando banho, lavando a louça, não importa. Cristo quer estar conosco, o Espírito está presente. Basta a gente entender isso, nos conectar com essa verdade, recebê-lo e convidá-lo todos os dias para estar na nossa rotina. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.